John Miller limpou a graxa das mãos e olhou para a velha TV montada no canto de sua oficina. A notícia estava de novo. Mais conversa sobre os alienígenas. Já se passaram 3 semanas desde que suas naves apareceram na órbita da Terra, e a vida não foi a mesma desde então. Ei, aumente isso. John chamou seu assistente, que pegou o controle remoto e aumentou o volume. Os representantes das Inter estenderam um convite oficial à Terra para se juntar ao que chamam de Conselho Galáctico, disse o repórter. A câmera mostrava seres altos e brilhantes, com pele que parecia cristal polido. Os líderes mundiais reunir-se amanhã para formar uma resposta unida. John balançou a cabeça e voltou para o motor que estava consertando. Ele era apenas um mecânico de Ohio. Os alienígenas e a política espacial pareciam estar a um mundo de distância das trocas de óleo e dos reparos de freios. Mas eles não estavam. 2 meses depois, John estava em seu quintal, com cerveja na mão, observando o céu noturno. Em algum lugar lá em cima, a nova equipe diplomática da Terra estava viajando para o mundo natal dos Inter. Entre eles estava Susan Dell, uma mulher de Oregon que lecionava na Universidade Estadual. John a tinha visto na TV. Ela tinha um jeito calmo de falar que fazia até mesmo as estranhas palavras alienígenas parecerem normais. O que você acha de todo esse negócio alienígena? Pergunte a Dan, vizinho de John. Não sei o que pensar. João respondeu. Eles pareciam bastante amigáveis. Oferecendo-nos novas tecnologias, medicamentos, acordos comerciais. Sim, mas o que eles querem de nós? Dan perguntou. John tomou um gole de cerveja. Acho que vamos descobrir. Do outro lado do país, em Wyoming, Alan Porter trancou o portão de seu curral e olhou para as mesmas estrelas. O ex-fuzileiro naval havia deixado a vida militar para trás anos atrás pela tranquilidade do trabalho na fazenda. Agora os céus que sempre pareciam vazios estavam subitamente cheios de visitantes. O busto de espuma de Allen. Foi uma mensagem de seu antigo capitão. O que você acha desses visitantes? Allen digitou de volta, ainda não tenho certeza. Mantendo meus olhos abertos, ele não era contra os alienígenas. Ele simplesmente sabia por experiência própria que nada vinha de graça. Em Washington, D.C., as câmeras brilharam quando o presidente Garcia assinou o primeiro acordo oficial com os Inter. O embaixador alienígena, Cel Turan, elevava-se sobre os oficiais humanos. Sua pele cristalina captava a luz e enviava reflexos de arco-íris pela sala. Isto marca um novo capítulo para a humanidade. Cel Turan disse com sua voz musical, sua espécie tem um grande potencial. Vemos muitos papéis para os humanos em nossa comunidade galáctica. Susan Bell estava por perto, ouvindo atentamente a escolha de palavras do embaixador. Como professora de linguística, ela foi escolhida por sua capacidade de compreender não apenas o que era dito, mas também o que se queria dizer. Que tipo de papéis você vê para nós? Ela perguntou. A boca do Cel Turan moldou o que os humanos estavam aprendendo a reconhecer como um sorriso. Seu pessoal é notavelmente adaptável. Você se destacaria em cargos de serviço, gerenciamento de recursos e talvez até em forças de segurança para mundos menos desenvolvidos. 6 meses se passaram. A humanidade formou a Aliança da Terra Unida para falar a uma só voz à comunidade galáctica. Representantes humanos foram convidados a visitar a sede do Conselho Galáctico, uma enorme estação espacial orbitando uma estrela perto do que os humanos chamam de meio século. Susan Bell foi uma das primeiras a partir. A estação alienígena era esmagadora, cheia de espécies de todas as formas e feitios. Alguns pareciam quase humanos. Outros eram tão diferentes que Susan mal conseguia distinguir qual parte era o rosto deles. Os humanos chegaram, anunciaram um ser alto parecido com um inseto para um grupo de alienígenas. Eles se viraram para olhar para Susan e sua equipe com o que parecia ser curiosidade. Tão pequeno e simples, um sussurrou alto. Mas eles aprenderam rapidamente, outro respondeu. Susan sorriu educadamente, fingindo não ouvir. De volta à Terra, John Miller continuou consertando carros. Alan Porter frequentou seu rancho. Vidas normais continuaram.
As pessoas se casaram, tiveram filhos, discutiram sobre política. Mas a mudança estava chegando. As naves da teoria tornaram-se uma visão comum nos céus da Terra. A tecnologia alienígena começou a aparecer nas lojas. Zumbir, um cientista, trabalhou com mentores alienígenas para melhorar a medicina e a produção de energia. A humanidade era apenas gente vivendo suas vidas, sem saber que, através das estrelas, outras espécies observavam, mediam e faziam planos. 5 anos se passaram desde que os alienígenas chegaram à Terra. A excitação do primeiro contato desapareceu na realidade cotidiana. Lisa Urai estava sentada em seu escritório no prédio da Aliança da Terra Unida, examinando acordos comerciais entre a Terra e várias corporações alienígenas. Lisa já foi advogada contratada em Seattle. Agora ela trabalhava para toda a humanidade. Os números na tela dela não pareciam bons. A Terra estava enviando 10 vezes mais recursos do que recebia no comércio. Algo errado? Perguntou uma voz de sua porta. Lisa ergueu os olhos e viu Krelvar, um diplomata frachiano. As frações eram seres baixos, de pele azul e 4 braços. Ao contrário da elegância em teoria, eles falavam claramente e pareciam gostar genuinamente dos humanos. Esses acordos comerciais, disse Lisa, estou tentando encontrar uma maneira de torná-los mais justos para a Terra. Krelvar fechou a porta e falou baixinho. Você não vai. O Conselho não vê os humanos como iguais. O que você quer dizer? Lisa perguntou. Os Inter e outras espécies de alto nível veem os humanos como ferramentas úteis, não como parceiros. Os forenhas de Krelvar formaram um padrão nervoso. Eu não deveria dizer mais nada. No espaço, longe da Terra, Frank Daniels estava na ponte da UEA nave espacial Steadfast Asteris, um ex-oficial da Marinha. Frank agora comandava uma das primeiras naves espaciais verdadeiras da Terra, construída com tecnologia alienígena. Capitão, estamos nos aproximando de Próxima Centauri II, disse seu piloto. Frank assentiu. Leve-nos em órbita. A missão deles era verificar a colônia humana ali. O assentamento de New Denver parou de enviar relatórios regulares há 3 semanas. Procure sinais de vida humana, ordenou Frank. O oficial de ciências parecia confuso. Capitão, a colônia desapareceu. Os edifícios do assentamento estão lá, mas não há humanos. O rosto de Frank endureceu e nos levou perto do prédio principal. Horas depois, Frank estava no que havia sido o salão de reuniões da colônia. O lugar estava vazio, como se todos tivessem simplesmente ido embora. Mas no escritório do administrador ele encontrou um chip de dados escondido. A gravação mostrava a líder da colônia, uma mulher chamada Kate Parsons. Eles vieram à noite. A mensagem gravada de Kate dizia, Nave Centauri. Eles disseram que houve um vazamento perigoso de radiação e que todos precisavam evacuar. Mas assim que entramos nos navios deles, percebemos que algo estava errado. Consegui escapar o tempo suficiente para deixar esta mensagem. Os Centauri conquistaram nosso planeta para mineração. Os tratados não significavam nada. Frank cerrou os punhos. Este não foi o primeiro estranho desaparecimento de colonos humanos, mas foi o primeiro com provas do que estava acontecendo. De volta à Terra, Alan Porter deu as boas-vindas a um grupo de visitantes em seu rancho no Wyoming. Eles eram em sua maioria ex-militares. Pessoas que, como ele, tinham dúvidas sobre o novo lugar da humanidade na galáxia. Minha prima trabalha na UAA, disse uma mulher chamada Diane. Ela diz que estamos doando os recursos da Terra por quase nada em troca. Um homem chamado Pat assentiu. A colônia do meu irmão em Marte teve seus direitos sobre a água retirados. Os Centauri alegaram que precisavam dele para seu próprio assentamento. Alan ouviu em silêncio. Ele vinha reunindo essas histórias há meses. E o nosso governo? Eles estão fazendo alguma coisa? Eles acreditam no que os Centauri lhes dizem, disse Diane. Que ainda somos novos na comunidade galáctica, que precisamos pagar as nossas dívidas. Na sede da United Earth Alliance, Susan Bell era agora uma diplomata sênior. Ela passou anos aprendendo línguas e costumes estrangeiros.
Hoje ela teve uma reunião privada com Excel Turing, o embaixador Centauri. Embaixador, ouvi relatos preocupantes de algumas das nossas colônias. Susan disse cuidadosamente. As características do cristal do Excel Turing refletiam a luz. O crescimento requer mudança, Dr. Bell. Alguns assentamentos humanos precisaram ser realocados para sua própria segurança. Sem consultar a Terra primeiro, Susan perguntou. O sorriso do embaixador não chegou aos seus olhos. O conselho às vezes deve agir rapidamente. Fique tranquilo, todos os humanos estão sendo tratados de forma justa. Quando Susan saiu da reunião, sua unidade de comunicação tocou. Era uma mensagem de Lisa Urai. Preciso conversar. Encontrei algo nos acordos comerciais. Não confie nos Centauri. Susan olhou novamente para a porta fechada do embaixador. Pela primeira vez em 5 anos, ela sentiu medo. Os alarmes de emergência acordaram Susan Bell às 3 da manhã. Luzes vermelhas brilharam em seu apartamento quando a voz do presidente da Aliança da Terra Unida passou por todos os canais de comunicação. Povo da Terra, devo relatar um grave desenvolvimento. A espécie regeliana atacou vários mundos do Conselho Galáctico. Os nossos aliados Centauri solicitaram o nosso apoio militar. Como membros leais da comunidade galáctica, responderemos a este apelo. A unidade de comunicação de Susan tocou com uma mensagem urgente. Todos os diplomatas seniores foram convocados para uma reunião de emergência. Em todo o país, John Miller assistiu à mesma transmissão. Sua oficina agora consertava veículos terrestres e algumas das naves alienígenas mais simples. A notícia não o surpreendeu. Ele sentia algo chegando há meses. Sua espuma tocou. Era Alan Porter, do Wyoming. Você está vendo isso? Ellen perguntou. Sim, John respondeu. Você acha que é real? Alan ficou quieto por um momento. Não sei. Mas vou ligar para todos em quem confio. Algo parece errado. No espaço, o capitão Frank Daniels recebeu novas encomendas. O asterisco inabalável, se juntaria a uma frota de naves humanas para ajudar a defender Sintar Prime, o mundo natal dos Centauri. Defina o curso para o sistema Cintari. Frank ordenou seu rosto sombrio. Sua segunda em comando, uma mulher chamada Glória, parecia preocupada. Senhor, estamos sendo enviados para a linha de frente com informações mínimas sobre o inimigo. Eu sei. Frank disse calmamente. Fique alerta. Algo sobre isso não bate certo. 3 dias depois, a frota humana chegou a Sintar Prime. O planeta brilhava como uma joia azul no espaço. Uma frota de navios Cintari esperava por eles. Capitão, estamos recebendo transmissão do comando Cintari. Glória relatou. A tela se iluminou mostrando o comandante Vex Lor, um líder militar sênior Cintari. Capitão Daniels, agradecemos a resposta rápida da Terra. As forças Regelion chegarão a este sistema dentro de horas. Atribuímos sua frota ao Setor 7. Frank estudou a exibição tática. O Setor 7 coloca-nos diretamente no caminho da aproximação do inimigo. Suas naves são robustas, disse o comandante Vex Lor. E os humanos demonstraram uma coragem notável. Quando as naves Regelion apareceram, a batalha começou imediatamente. A frota humana disparou suas armas, que os Cintari garantiram que seriam eficazes contra os escudos Regelion. Eles não eram. Nossos tiros não estão penetrando suas defesas. Glória gritou acima do som das explosões. O asterisco, um asterisco firme, balançou ao sofrer grandes danos. Metade da frota humana já foi destruída. Senhor, chamei o oficial de comunicações, interceptei uma transmissão entre os comandantes Cintari e Regelion. É que eles estão falando como aliados, não como inimigos. Frank correu para o console. A mensagem era clara. A guerra inteira foi uma armação. As naves inimigas eram mercenários contratados para testar a resposta militar humana e, ao mesmo tempo, eliminar a pequena frota da Terra. Envie isto para a Terra agora. Frank ordenou, mas os sistemas de comunicação foram danificados.
À medida que o asterisco constante, recebia mais golpes, Frank tomou uma decisão desesperada. Prepare-se para um salto de emergência. Precisamos avisar a Terra. De volta à Terra, Susan Bell participou de uma reunião com Cell-Terran e outros oficiais Centauri. O clima estava tenso. Recebemos notícias preocupantes. Cell-Terran disse suavemente. Parece que as colônias humanas têm desenvolvido armas em violação dos nossos tratados. Isso não é verdade, respondeu Susan. Seguimos todos. Cell-Terran ergueu a mão. O Conselho votou. Para a segurança de todas as espécies, devemos estabelecer uma presença temporária de manutenção da paz na Terra e em todos os mundos humanos. Susan percebeu com horror o que estava acontecendo. Você está planejando nos invadir. Não invadir. Célula T erro corrigido. Proteger. De vocês mesmos. Susan pegou sua unidade de comunicação de emergência debaixo da mesa. Ela pressionou o código de socorro para alertar as forças de segurança da Terra. Tarde demais, ela viu os guardas Centauri se aproximando dela. Lamento que você veja dessa maneira. Dr. Cell-Terran disse isso enquanto os guardas a cercavam. Os humanos têm esse potencial, mas você precisa de orientação. Susan conseguiu apertar o botão de transmissão pouco antes de eles agarrarem. Sua voz ecoou pelos canais de comunicação da Terra. Esta é Susan Bell. A guerra alienígena é falsa. A Terra está prestes a ser invadida. Prepare-se para defender. A mensagem foi cortada. 1 ano se passou desde que as naves Centauri encheram os céus da Terra. 1 ano desde que eles vieram com as suas forças de manutenção da paz e assumiram o controle. 1 ano vivendo sob domínio estrangeiro. John Miller enxugou o suor da testa enquanto trabalhava no motor de um veículo de transporte Centauri. Sua oficina era agora um centro de serviços para a tecnologia alienígena. 2 guardas Centauri lavaram seu trabalho. Apresse-se, humano, disse um deles. O comandante Zeuter precisa deste transporte à noite. John assentiu sem olhar para cima. Os alienígenas não sabiam que enquanto ele consertava seus veículos, ele aprendia como eles funcionavam, aprendendo suas fraquezas. Quando os guardas se viraram, John colocou um pequeno dispositivo dentro do compartimento do motor. Registraria todos os movimentos e comunicações do transporte, outra informação para a resistência. Do outro lado da cidade, Lisa Urai estava sentada em um pequeno café. Anteriormente negociadora de contratos, ela agora trabalhava como tradutora para a administração Centauri. Os alienígenas pensaram que ela estava cooperando. Eles estavam errados. Um servidor frashiano colocou uma xícara em sua mesa. Dentro do guardanapo havia um chip de dados. Lisa colocou-o no bolso sem mudar de expressão. O habitual hoje. O frashiano perguntou, ou seja, o local de lançamento é o mesmo? Sim, obrigado. Lisa respondeu, ou seja, sim, a informação será repassada. Nem todos os estrangeiros apoiaram a ocupação. Alguns, como seus contatos fraxianos, acreditavam que o tratamento dispensado aos humanos era errado. Eles ajudaram quando puderam. No Wyoming, o rancho de Allen Porter parecia abandonado por fora. Os Centauri raramente patrulhavam tão longe das grandes cidades. Eles não sabiam que sob o velho celeiro havia uma base de resistência crescente. Allen estudou um mapa com outras 20 pessoas, ex-soldados, policiais e cidadãos comuns que escaparam das zonas controladas por alienígenas. O comboio de suprimentos passa aqui. Allen disse, apontando para uma estrada na montanha. Nós acertamos rápido. Pegue o que pudermos carregar e desapareça. Nas colinas. E os navios de escolta? Perguntou Diane, agora sua segunda em comando. Allen sorriu levemente. John enviou algo para ajudar com isso. Bunkers subterrâneos e salas escondidas por toda a Terra agora abrigavam combatentes da resistência. Eles se comunicavam usando tecnologia de rádio antiga que os alienígenas consideravam primitiva e não monitoravam. Eles treinaram em segredo. Eles esperaram. Num centro de detenção em Washington, D.C., Susan Bell estava sentada na sua cela.
Os Cintari a mantiveram viva porque ela conhecia línguas e culturas estrangeiras. Eles a forçaram a fazer transmissões dizendo aos humanos para cooperarem com seus protetores. Mas Suzy encontrou maneiras de incluir mensagens ocultas em suas palavras. Pequenas mudanças nas frases que não significavam nada para os alienígenas, mas sinalizavam a verdade para os humanos atentos. Hoje, um novo guarda trouxe sua refeição. Quando ele se aproximou, ela ficou surpresa ao ouvi-lo sussurrar. O asterisco constante sobreviveu. O capitão Daniels está reconstruindo a frota. Susan manteve o rosto inexpressivo, sem demonstrar reação. Mas por dentro, a esperança brilhou pela primeira vez em meses. Perto de Marte, o navio danificado, firme, escondeu-se em uma estação de mineração abandonada. O capitão Frank Daniels olhou para o que restava de sua tripulação, além dos cerca de 100 humanos que resgataram das colônias capturadas. A matriz de comunicações está funcionando. Glória relatou, estamos recebendo sinais de grupos de resistência na Terra e nas colônias lunares. Frank assentiu e as modificações nos motores. Completo, disse RCK, o engenheiro-chefe. Integramos a tecnologia regeliana recuperada. Os Cintari não conseguirão nos rastrear agora. Frank olhou para o mapa estelar improvisado que eles criaram. Começamos aos poucos, atacamos suas linhas de abastecimento, libertamos campos de detenção quando possível, reunimos aliados. Algumas das outras espécies ocupadas alcançaram a área. Glória disse que as frações querem ajudar especialmente. Os olhos de Frank endureceram. Os Cintari pensavam que sabiam o que eram os humanos. Eles viram agricultores, professores, mecânicos. Eles não viram soldados, sobreviventes, combatentes. Eles estão prestes a aprender. Em toda a Terra e em todo o sistema solar, a humanidade mudou. Pessoas que antes viviam vidas normais tornaram-se agora guerreiros, espiões e rebeldes. Eles passaram informações, sabotaram equipamentos alienígenas e se prepararam para o dia em que retomariam seu mundo. A resistência estava ficando mais forte. E os alienígenas estavam começando a se preocupar. 18 meses após o início da ocupação, o comandante Cintari, Vex Lor, estava no seu escritório com vista para o que costumava ser chamado de Cidade de Nova York. Relatórios de toda a Terra mostraram o mesmo padrão, aumentando os ataques aos postos avançados Cintari, faltando navios de abastecimento e falhas de comunicação. Como esses primitivos estão causando tantos problemas? Ele exigiu de seu chefe de segurança. Eles estão se adaptando. O chefe de segurança respondeu nervosamente. Eles usam tecnologias antigas que não monitoramos. Eles atacam de maneiras que não esperamos. Uma forte explosão sacudiu o prédio. Alarmes soaram. E agora? Vex Lor gritou. Senhor, a nossa principal central elétrica está sob ataque. Do outro lado da cidade, John Miller liderou uma pequena equipe pelos esgotos. Acima deles, as forças Cintari avançaram em direção à explosão da central elétrica, exatamente como planejado. O verdadeiro alvo estava em outro lugar. A equipe de John chegou ao seu destino, o porão do centro de comando Cintari. Ele puxou um dispositivo que construiu com peças alienígenas modificadas. Plante-os nas colunas de suporte principais, disse ele à sua equipe. Eles não os detectarão até que seja tarde demais. Os dispositivos não eram bombas. Eles eram algo que os alienígenas temiam mais. A criatividade humana se transformou em armas. Uma vez ativados, eles interromperiam os sistemas de comunicação cristalina Cintari, cegando suas operações durante horas cruciais. Em órbita ao redor da Terra, uma pequena frota apareceu de repente por trás da Lua. O asterisco inabalável, liderava 5 navios que já haviam sido navios de mineração, mas agora estavam armados com armas que combinavam a engenhosidade humana com tecnologia alienígena roubada. Na ponte, o capitão Frank Daniels deu a ordem. Comece o ataque. As naves se movem com padrões incomuns, confundindo os sistemas de mira Cintari, onde naves alienígenas voavam em formações previsíveis. Estas embarcações humanas parecem mover-se aleatoriamente. A rede de defesa deles está tentando travar,
relatou Glória. Eles não podem prever os nossos padrões de voo. Frank sorriu severamente e lançou as armas pulsantes. As armas atingiram a plataforma orbital Centauri. Em vez de explodir, eles liberaram pulsos eletromagnéticos que os escudos Centauri não foram projetados para bloquear. Em seu navio de transporte-prisão, Susan Bell sentiu o navio fechar. As luzes piscaram e apagaram. Na escuridão, ela ouviu confusão entre os guardas. Uma voz sussurrou mais perto: Dr. Bell, estou com a resistência. Os sistemas da nave estão desligados. Estamos tirando você daqui. Susan sentiu suas restrições sendo cortadas. Como você sabia que eu estaria neste transporte? Liz escreve rede de inteligência. Ela tem pessoas em todos os lugares. No Wyoming, a base de resistência de Alan Porter cresceu. O que começou como algumas pessoas escondidas em seu celeiro agora era uma força de centenas espalhadas pelas montanhas. Hoje eles estavam lançando sua maior operação até então. A operação de mineração Centauri fica logo acima desta cordilheira. Alan disse aos seus combatentes que eles estão extraindo metais terrestres para sua frota. Nós vamos desligá-lo. Diane distribuiu armas, algumas humanas, algumas tecnologias alienígenas modificadas. Lembre-se, vá primeiro aos centros de processamento. Os guardas não esperam o ataque frontal. Por que não? Perguntou um jovem lutador. Alan sorriu. Porque eles acham que ele é esperto demais para tentar. Eles esperam furtividade e sabotagem. Às vezes, o movimento inesperado é o melhor. Os combatentes da resistência avançaram sobre o cume, gritando gritos de guerra. Os guardas Centauri ficaram tão chocados que muitos largaram as armas e correram. Em Washington, D.C., Liz escreve que escorregou pelos antigos túneis do metrô sob a cidade. Ela carregava informações vitais baixadas do banco de dados central Centauri. Seu contato frashiano esperou em uma sala escondida. Você entendeu? Liz acenou com a cabeça e entregou o chip de dados. Esquemas completos de suas naves principais, incluindo os pontos fracos que nossas armas podem atingir. Os forenhas do Frashian trabalharam rapidamente para copiar os dados. Os Centauri estão confusos. Eles não entendem por que sua tecnologia superior não está vencendo. Lisa sorriu. Estudaram a nossa ciência, as nossas armas, a nossa tecnologia. Eles pensavam que sabiam do que os humanos eram capazes. Mas eles nunca estudaram nossa história. Sua história. Milhares de anos de guerra. Inúmeras guerras onde o lado mais fraco encontrou formas de derrotar o mais forte. Estamos nos preparando para esse momento durante toda a nossa história. Nós simplesmente não sabíamos disso. Em toda a Terra e no espaço, a humanidade revelou a sua verdadeira natureza. Não apenas as pessoas, mas os sobreviventes, os guerreiros e os Centauri estavam começando a entender que haviam cometido um erro terrível. 2 anos depois do início da Guerra de Libertação, a maré estava a mudar. Os Centauri não patrulhavam mais as cidades da Terra com confiança. Eles se moviam em grandes grupos, com armas sempre prontas, olhos observando cada sombra. John Miller ficava no que antes era sua oficina, mas agora era o principal centro tecnológico da resistência. Ao seu redor, as pessoas trabalhavam em estranhos dispositivos híbridos que combinavam materiais da Terra com partes alienígenas modificadas. Este é o design mais recente, disse John, mostrando um pequeno dispositivo para Susan Bell. Após seu resgate, ela se tornou uma líder importante na resistência. Chamamos isso de pulso fantasma. Faz com que as naves Centauri pensem que estão sendo atacadas de todas as direções ao mesmo tempo. Susan pegou o dispositivo e eles ainda não conseguiram descobrir como estamos fazendo isso. Não, John sorriu. Eles entendem cada peça de tecnologia, mas não como as reunimos. Eles pensam em linhas retas. Pensamos nos cantos. Nos arredores de Chicago, Lisa Urai reuniu-se com representantes de 3 espécies exóticas. Estes não eram Centauri, mas sim membros de outras raças que foram mantidos em níveis inferiores na hierarquia do Conselho Galáctico. A rede de comunicações Centauri tem pontos cegos agora. Lisa explicou,
Podemos enviar mensagens para células de resistência em 12 mundos anteriormente controlados por Cintari. Um diplomata frashiano acenou com a cabeça com entusiasmo os 4 braços. Nosso povo também está se levantando. Os Cintari nunca esperaram uma rebelião coordenada. Eles ainda controlam a maior parte da galáxia, alertou um ser alto, parecido com uma planta, de uma espécie chamada Naven. Mas não por muito tempo, respondeu Lisa. O capitão Daniels está preparando a próxima fase. No espaço, a frota da resistência cresceu. O que começou como 6 navios modificados era agora mais de 30 navios de vários tamanhos. Alguns foram capturados em naves Cintari. Outros eram naves humanas reconstruídas com novas tecnologias. O asterisco firme, continuava sendo a nau Capitânia, embora agora parecesse muito diferente do navio que escapara da emboscada há 2 anos. Frank Daniels estudou a exibição tática mostrando seu próximo alvo. A base de abastecimento Cintari em Marte está fortemente defendida, disse ele aos seus oficiais. Mas se aceitarmos, cortaremos recursos para todas as suas operações terrestres. O número de navios deles supera os nossos, 3 para 1, observou Glória. Frank sorriu. Sim, mas eles ainda voam nas mesmas formações, usam as mesmas táticas. Eles não se adaptaram. Nós temos. Nas montanhas do Wyoming, Alan Porter preparou suas forças terrestres para a maior operação já realizada. Seu alvo era o principal campo de pouso cintarino que antes era o Colorado. Assim que o capitão Daniels começar seu ataque a Marte, eles enviarão reforços da Terra, explicou Alan aos seus combatentes. Foi quando chegamos ao campo de pouso. Nenhum navio sai da Terra para ajudar Marte. Diane verificou sua arma, um rifle modificado com células de energia alienígenas. O comandante Cintari solicitou uma reunião. Ellen ergueu as sobrancelhas. Eles querem conversar agora. Eles estão com medo, Diane disse simplesmente. Perto do antigo edifício das Nações Unidas em Nova York, agora como centro de comando Cintari, o comandante Vex Lore esperava nervosamente. Quando Susan Bell chegou com sua pequena escolta, ele pareceu aliviado. Dr. Bell, disse ele formalmente, suas atividades de resistência são impressionantes, mas fúteis. O Conselho controla milhares de mundos. Então por que pedir esta reunião? Susan perguntou calmamente. As características cristalinas de Vex Lore mudaram desconfortavelmente. Podemos ter entendido mal os humanos. Talvez um acordo pudesse ser alcançado. Certa autonomia para a Terra, em troca do fim do conflito mais amplo. Susan olhou para ele com firmeza. Você ainda não entende. Não estamos mais lutando apenas pela Terra. Estamos lutando por todas as espécies que você manteve em cativeiro. E estamos vencendo. O ataque a Marte começou naquela noite. A frota da resistência movia-se em padrões que nenhum sistema de mira alienígena poderia prever. Naves menores e mais rápidas dispararam entre os cruzadores Cintari maiores, disparando pulsos fantasmas que enviaram as naves alienígenas atirando no espaço vazio. Quando o comandante Cintari em Marte pediu reforços à Terra, nenhuma nave apareceu. As forças de Alan Porter tomaram o campo de pouso em um ataque surpresa ao amanhecer. Por todo o sistema solar, o padrão se repetiu. Humanos usando táticas inesperadas. Forças alienígenas confundidas e manobradas por um inimigo que consideraram primitivo. A humanidade deixou de ser apenas gente. Eles se tornaram o que incontáveis gerações de conflitos os prepararam para ser. Os guerreiros mais perigosos que a galáxia já viu. 3 anos após o início da ocupação, a humanidade estava pronta para o seu movimento mais ousado. A Operação Homecoming seria um ataque coordenado para retomar completamente a Terra. Frank Daniel estava na ponte do asterisco, o firme asterisco, que agora liderava uma frota de mais de 100 navios. Alguns eram vasos humanos. Outros pertenciam a aliados estrangeiros que se juntaram à sua causa. Todos os navios reportam prontos, disse a Capitã Glória. Frank assentiu e enviou o sinal para todas as células de resistência da Terra. A Operação Homecoming começa agora. A frota saiu do espaço de salto diretamente acima da Terra.
As defesas orbitais Centauri, já enfraquecidas por anos de ataques de guerrilha, não estavam preparadas para uma força tão grande aparecer tão repentinamente. As naves Frachien e Naven estão mirando em seus satélites de comunicação, informou Glória. Equipas de resistência baseadas na Terra estão a atacar centros de controlo terrestres. Frank assistiu à exibição tática enquanto o ataque cuidadosamente planejado se desenrolava. Lancem nossas naves e levem nossas forças terrestres aos objetivos principais. Em todo o mundo, os combatentes da resistência emergiram dos esconderijos. No que antes era Londres, John Miller liderou uma equipe em direção ao centro de distribuição de energia Centauri. Lembrem-se, disse ele aos seus combatentes, coloquem os disruptores nos conduítes principais. Uma vez que seu poder cai, eles não conseguem coordenar sua defesa. Os guardas Centauri dispararam contra eles, suas armas de cristal enviando raios de energia azul pelo ar. A equipe de John usou os escombros urbanos como cobertura, movendo-se nos padrões imprevisíveis que haviam praticado. Um dos lutadores mais jovens foi atingido e caiu. Kelly está caída. Alguém gritou. John correu para o lado dela. A ferida era grave. Continue. Kelly disse com os dentes cerrados. Termine a missão. John assentiu severamente. Estaremos de volta para você. Isso é uma promessa. A equipe avançou. Quando chegaram ao centro de energia, trabalharam rapidamente para colocar seus dispositivos. Quando eles foram ativados, as luzes da cidade piscaram e apagaram. Em Washington, D.C., Liz Urai liderou uma missão ousada no coração da estrutura do Comando Centauri. Sua pequena equipe incluía seu aliado Frachiano e 3 combatentes da resistência humana. A sala de controle principal fica logo à frente, ela sussurrou. Seus sistemas de segurança estão fora do ar graças à equipe de John em Londres. O Frachiano verificou um pequeno dispositivo, mas os guardas ainda estão lá. 6 deles. Liz atirou o que parecia ser uma simples bola de metal. Outra das invenções de John. Eles não serão um problema. Ela rolou o dispositivo para a sala de controle. Ele emitiu um som agudo que fez o Centauri baseado em cristal se dobrar de dor. Os humanos, não afetados, avançaram e subjugaram os guardas. O console de comando é meu, disse Lisa, sentando-se diante dos controles alienígenas. Anos de trabalho como tradutora lhe deram conhecimento suficiente para usar seus sistemas, desbloqueando suas plataformas de armas em todo o mundo. No Wyoming, Allen Porter liderou a maior força terrestre no avanço final em direção ao quartel-general ocidental do Centauri, no que antes era Denver. Os reforços deles não conseguem passar pelo leste. Diane relatou, a equipe de Susan bloqueou as passagens nas montanhas. Alan assentiu. Então avançamos, sem parar até chegarmos ao centro de comando. A batalha foi difícil. Os Centauri lutaram desesperadamente agora, sabendo que estavam perdendo o controle. Muitos humanos caíram, mas outros tomaram os seus lugares, pessoas comuns lutando com uma coragem extraordinária. Ao pôr do sol, as forças de Allen alcançaram as defesas externas do quartel-general. Eles estavam exaustos, mas determinados. Acamparemos aqui esta noite. Allen disse a seus oficiais, ataque final ao amanhecer. Em órbita, a batalha espacial atingiu o seu auge. O asterisco constante sofreu grandes danos do cruzador Centauri. Porte shields falhando, gritou um oficial. Frank segurou sua cadeira de comando enquanto o navio tremia. Traga-nos de volta. Mire no núcleo do motor com o pulso fantasma. O asterisco constante disparou. Os sistemas da nave Centauri ficaram descontrolados, suas armas disparando para o espaço vazio. Todas as equipes de resistência da Terra relatam captura bem-sucedida de alvos primários. Glória anunciou, os Centauri estão perdendo terreno em todos os lugares. Frank se permitiu um pequeno sorriso. Envie a mensagem a todos os navios e forças terrestres. Empurre para frente. A Terra estará livre ao pôr do sol de amanhã. Em todo o planeta, os humanos lutaram com tudo o que tinham. Eles não eram soldados. Eram professores, agricultores, mecânicos e trabalhadores de escritório que aprenderam a ser guerreiros.
Eles lutaram pelo seu mundo, pela sua liberdade e pelo seu futuro. Um ano após a libertação da Terra, representantes de 27 espécies reuniram-se no edifício reconstruído das Nações Unidas. O Tratado de Libertação seria assinado hoje, encerrando oficialmente a guerra e estabelecendo novas regras para a galáxia. Susan Bell estava na janela, olhando para a cidade de Nova York. Grande parte ainda estava sendo reconstruída, mas os sinais de uma nova vida estavam por toda a parte. Pronta para a cerimônia, Lisa Urai perguntou, juntando-se a ela. Susan assentiu. Ainda não consigo acreditar que estamos aqui. Que vencemos. O Centauri também não conseguia acreditar, disse Lisa com um pequeno sorriso. É por isso que eles perderam. Na câmara principal, o capitão Frank Daniels, agora almirante da Frota de Defesa da Terra, falou com representantes dos mundos Frashiano e Navin. Seu uniforme era novo, mas ele ainda carregava a mesma determinação nos olhos. Os sistemas conjuntos de patrulha estão funcionando bem, disseram os diplomatas fraxianos. Naves de nariz e teoria foram detectadas perto de qualquer um dos nossos mundos durante 3 meses. Frank assentiu, e a nova estrutura do Conselho, funcionando conforme planejado, disse o representante de Navin. Nenhuma espécie pode ocupar mais de uma posição de liderança. O poder é equilibrado. Alan Porter entrou na Câmara, mancando levemente devido a uma ferida que nunca cicatrizou totalmente. Ele recusou tarefas administrativas e ainda liderava o treinamento das Forças de Defesa da Terra. Os delegados das colônias exteriores chegaram. Ele relatou a Frank, todos estão aqui agora. John Miller foi o último a chegar. Seu trabalho de reconstrução da infraestrutura da Terra e de adaptação da tecnologia alienígena para uso humano o manteve ocupado. Desculpe o atraso, disse ele, juntando-se aos amigos. Acabamos de recuperar a plena capacidade da rede elétrica da Europa Ocidental. A Câmara ficou em silêncio quando o comandante Vex Lor, agora representando o que restava da autoridade Centauri, entrou com sua pequena delegação. Sua postura outrora orgulhosa havia desaparecido. O Centauri não perdeu apenas a Terra, mas sua posição dominante na galáxia. O presidente humano subiu ao pódio central. Hoje assinamos o Tratado de Libertação, pondo fim a 3 anos de guerra e estabelecendo uma nova ordem para todos os nossos mundos. Um por um, os representantes avançaram para assinar. Quando chegou a vez de Vex Lor, ele fez uma pausa. O Centauri desejava pedir desculpas formalmente por nossas ações. Ele disse, sua voz atravessando a sala silenciosa. Acreditávamos que entendíamos a humanidade. Estávamos errados. Após a cerimônia, Susan, Lisa, Frank, Alan e John se reuniram em uma pequena sala com vista para a cidade. Então o que acontece agora? Perguntou João. Frank olhou para um bloco de dados que mostrava a nova frota de defesa. Continuamos prontos. Existem outras ameaças por aí. Mas também fizemos bons aliados, acrescentou Lisa. As frações, os Navin, todas as espécies que surgiram conosco. Alô olhou pela janela. Difícil de acreditar que já se passaram 4 anos desde que eles chegaram. Desde que éramos apenas pessoas. Ainda somos pessoas, disse Susan calmamente. Isso é o que os Centauri nunca entenderam. Ser humano não tem a ver com tecnologia ou poder. É uma questão de conexão, adaptação e determinação. Nos anos que se seguiram, a humanidade expandiu-se pelas estrelas. Não como conquistadores, mas como parceiros na nova Aliança Galáctica. As universidades da Terra tornaram-se centros de educação entre espécies. As inovações humanas combinadas com a tecnologia alienígena criaram novas possibilidades. Os Centauri, despojados de seu império, reconstruíram lentamente sua sociedade sob o olhar atento da Aliança. Alguns estudiosos Centauri começaram a estudar a história humana, tentando entender o que eles haviam perdido. Um Centauri chamado Creutor escreveu um texto famoso que se tornou leitura obrigatória em escolas de toda a galáxia. O erro de Zintvar. Como julgamos mal a humanidade. Sua passagem final lida. Víamos os humanos como seres simples, com tecnologia modesta e assumimos que isso os tornava fracos.
Não conseguimos ver que a sua força nunca veio das suas ferramentas, mas sim de dentro. Nunca percebemos que os humanos não viviam apenas em seu planeta. Eles foram forjados por isso. Por milênios de luta, queda e ascensão novamente. Pensávamos que estávamos conhecendo a espécie. Em vez disso, despertamos uma força que vinha se preparando para nós sem saber durante toda a sua história. A galáxia aprendeu o que Cintari descobriram tarde demais. A humanidade era apenas gente até a guerra chegar. Então eles se tornaram algo que as próprias estrelas se lembrariam.